João 11, tá? Você abre e deixa aberto em João 11. A partir do versículo 1, ok? Irmãos, como eu disse, nós não temos nem papel para você fazer, nem vai aparecer na tela. Mas essa mensagem de hoje vai do versículo 1 ao versículo 43. Diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar aqui até 4 horas da tarde. Aleluia. Mas eu não vou ler, não, eu vou lendo e vou explicando à medida. Mas eu gostaria que você saísse daqui com duas lições assim inesquecíveis. Você pode esquecer tudo o resto, mas não vai esquecer esses 2 pontos. Uma é uma frase que diz assim: ouçam, Lázaro, venha para fora. Vamos lá, vocês? Lázaro, venha para fora. Só os homens, vamos lá? Lázaro, venha para fora. Que coisa linda, não foi esse negócio? Não? As mulheres, irmãs. Lázaro, venha para fora. Homens, I'm sorry. Essa é a primeira frase. Lázaro, venha para fora. A segunda frase é assim. Essa é mais difícil de pronunciar, né? Ouçam primeiro. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vou falar outra vez, tá? Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos lá? Mulheres? Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu já vi quem vai primeiro, né? Depois os outros conseguem. Estou tentando ajudar vocês, né? Estou tentando. Vamos lá, homens? Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Tá melhorando, né? Foi bom, viu? Funcionou. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de ajudar esses meus homens aqui. Todo mundo juntou a primeira frase, vamos lá? Lázaro, venha para fora. E a segunda frase, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Quem foi que deu essas duas ordens? Jesus. Mesmo contexto. Ele deu essas 2 ordens. Como eu disse, esse vai ser o ponto principal. Vamos encerrar com eles. Mas deixa eu dar informação. Só vou passar assim, dar uma passada no texto de João 11, a partir do versículo 1. A minha versão diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor, lhe enxugar os pés com os cabelos. Então tem bastante informação aqui. Deixa eu dar um pouquinho assim, de abrir um pouquinho o leque nesse... Jesus, cidade onde ele foi criado, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, lá no norte do país, né? Israel, lá no norte. E o seu quartel-general, vamos falar assim, o seu ponto central de sair, voltar, estava na cidade de Cafarnaum, também, lá pertinho de Nazaré, lá no norte. Mas Jesus, o seu ministério, uma grande parte, e também sua morte lá, crucificação, foi lá na Judéia, na cidade de Jerusalém, lá no sul, norte e sul. Então Jesus viveu todo o seu ministério lá no norte, na Galileia, lá no sul, na Judéia, subentendido, Jerusalém. Ele tinha uma casa favorita. Acho que porque eles deviam ter pão de queijo, devia carne, botava uma carne para assar, não sei se era isso, né? Mas ele ia, sempre que iria lá para a Judéia, ele tinha esse lugar lá na casa de Lázaro, de Marta e Maria, que era um lugar aparentemente muito bom, porque Jesus se uniu muito com eles. Até o ponto que o relacionamento era profundo. Tanto que a Maria, a sua irmã, né, vai ser assim, instrumental nessa comunicação. Mas antes de chegar na comunicação, o seguinte, versículo 3 falou que Maria e sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Os evangelhos, os eventos não estão necessariamente em ordem cronológica. Quando você for no capítulo 12 de João, faça em casa isso. Você vai olhar que essa descrição do que aconteceu com Maria, Jesus estava ali nessas visitas e ela entra, ela vai, ela pega um frasco de perfume muito caro, né? Isso aconteceu com mais de uma pessoa. Essa Maria vem, despeja lá nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Mas essa mesma Maria, se você quiser saber mais um pouquinho dela, e veja em casa, em Lucas, capítulo 10, lá a partir do versículo 38, contra o outro, mostra um pouquinho mais da família. Numa dessas visitas de Jesus à casa deles, dos 3, né? Do Lázaro, Marta e Maria, Jesus foi visitar. E a irmã Marta era alguém que gostava assim de deixar a casa, sabe,
Me lembrei da Flávia, né? Que todo dia de célula na sexta-feira ela tem que chegar mais cedo em casa, né? E sempre fazer uns quitutes deliciosos. Não adianta que eu falo, não faça, né? Mas eu não faço assim com muita, né? Eu falo, não faça, mas se você quiser fazer, pode fazer. E ela faz. Faça, mas então fica assim, dá uma trabalheira também. A da Marta era assim, igual a Flávia. Queria. E a Maria, não. A Maria, quando Jesus chegava, ela deixava tudo. Ela trabalhava também, mas quando Jesus chegava, ela só queria saber de Jesus. Jesus está ali e ela ficava, fala Jesus, ensina mais, conta mais, sabe, sedenta dele. A Marta não gostou. Falou, Jesus, estou eu aqui, né, trabalhando, né, me escravizando e a Maria sentada aí aos seus pés. Aí Jesus falou assim, Marta, Marta, vocês se lembram? Marta, Marta, você está tão ocupada com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Já notou agora o ambiente? Já sentiu? É esse tipo de ambiente, esse tipo de relacionamento que nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos versículos, né? No versículo de número 3, né? Eu parei no 2, né? Maria, sua irmã, era mesmo que derramara perfume sobre o Senhor e enxugar os pés com os cabelos. Agora o 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Me chamou a atenção, sabe algo aqui? Quando nós entramos num relacionamento, como a irmã cantou, mais profundo com o Senhor, a atitude muda. Você notou a atitude aqui? Ela não está dizendo assim, Senhor, aquele que ama muito o Senhor está doente. Como que cobrando de Deus, né? Eu amo tanto o Senhor, a hora do Senhor fazer algo por mim. Ela diz ao contrário, aquele a quem o Senhor ama. Gente, nunca perca essa perspectiva. Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Senhor, aquele que quem o Senhor ama está doente. Muito bom. Mais informações. É um mito pensar que quem segue Jesus não fica doente, não é isso? Aliás, eu gostaria imensamente de dizer que nós vamos viver nessa terra para sempre. Não. Aliás, se você for, eu vou mais tarde falar com o apóstolo Paulo, ele vai estar ansioso para partir, né? Ontem à noite eu não dormi, né? A Cláudia está no Brasil com a Rebeca, estavam na casa de parentes lá em São Paulo, e eles disseram, olha, vai haver uma programação especial de 50 anos dos vencedores por Cristo. O pessoal antigo lá da velha guarda vai lembrar, são os poucos de vocês, né? Mas eu me lembrei logo que Deus me usou muito aquele ministério na minha vida, fiz parte da 11ª equipe, 1971, vocês não tinham nascido ainda, né? E já tinham, já alguns? E 72, então muitos tempos atrás. Mas quando eu fui ver o YouTube, né? Eu olhei aquela moçada toda, tinha gente de toda a parte que veio. Tiveram 2 sessões, mais de 1000 pessoas em cada sessão, era muita gente. Eu sei que quando eu olhava para aquele povo, eu estava fazendo tudo para reconhecer aquela gente. Alguns que eu passei 4 meses com eles viajando, né, todos os dias, e eu não conseguia reconhecer que estava tudo feio, velho, carecas, barrigudos. As mulheres, não sei, eu falei, aquela, não é possível, eu tinha que esperar falar o nome para saber. Não acredito. Não, eu estou dizendo a vocês. Qual é o ponto? Crente também fica velho. Crente também fica doente. Isso é um mito quando nós pensamos que isso não vai acontecer. Ou seja, porque nós estamos aqui por um propósito. Então, como o Efraim falou, estamos aqui por um tempo. Nós não somos desse mundo. Você está em Cristo, você não é desse mundo mais. Você pertence ao reino dos céus. Mas está aqui com um propósito para uma passagem. Para uma passagem. Agora, rapidamente, por causa do nosso tempo, o que eu vi aqui nos versículos número 4, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dele. Me deu um nó, né? Quer dizer que tem doença que Deus permite para dar glória a ele, né? Lembra daquele cego que era cego de nascença? Ele falou, não é nem pelo pai, nem pela mãe, mas por causa... Deu um nó, falou, os mistérios desse nosso Deus. Aí a minha cabeça realmente deu nó, porque o versículo 5 fala assim, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Ele realmente amava essa gente. No entanto, o que ele fez? Quando ouviu falar que Lázaro estava doente, o que ele fez? Pegou um avião, né? Foi lá na United, pediu um voo assim extraordinário de morte na família e
correu para chegar lá a tempo. Foi isso que ele fez? Ele ficou o quê? Quanto tempo mais? Não, mais, Senhor. Olha os mistérios do Senhor. É verdade que às vezes a gente fica arrancando nosso cabelo pensando, onde está o Senhor? Cadê Ele? Não vem, está atrasado. Ele nunca está atrasado. Às vezes nós estamos adiantados. Nós não sabemos, estamos aí todos nervosos. Ele está dizendo, olha, ficou ainda mais 2 dias. Depois disse aos discípulos, vamos voltar para a Judeia. Eles disseram, mestre, versículo 8, mas mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo tu vais voltar para lá? Respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeçou, pois nele não há luz. Ele está falando de questões aqui, porque eles não estavam entendendo Betânia, já que Jesus não foi na hora. Jesus ficou mais 2 dias, pensaram, já era, esse moço já esquece. Eles estavam preocupados de voltarem para Jerusalém, porque vai desencadear o encerramento da vida de Jesus e seu ministério. Ele vai ser realmente preso mais tarde, né? Tudo bem? Versículo 11. Depois disso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos, fazendo o seu melhor, né? Responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, eles pensaram, tem que ver com Jerusalém, Judeia. Vamos também para morrermos com ele. Vou fazer um parênteses aqui, né? Eu creio que vamos ter tempo para isso. Um parênteses. A questão de morte. O caso que Lázaro morreu. Só para nós aproveitarmos a carona. Não está no texto, mas aproveitarmos a carona. Esse mito, né? Fulano morreu, agora virou anjo. Tá? Isso é superstição. A Bíblia não fala nada de que a pessoa vai virar anjo, né? Você vê a gente tocando harpa, aqueles negócios. Nós não vamos virar anjos. Okay? Então você está pensando, nós não somos anjos e não vamos virar anjos quando morrermos, né? A outra coisa que a gente vê muito em funerais, né? Coração parte, né? Que bom, tal. Aliás, eu fico impressionado, né? Nunca fui a um funeral que o fulano fosse ruim, né? Sempre é um espetacular, né? E às vezes eu conheço a peça e falo, Senhor, misericórdia. Mas é pecadinho cristão, né? A gente, paciência. Anyway, mas eu ouço muito falar assim, agora... Perdão aqui se eu estou trazendo memórias ruins. Minha mãe, meu pai, meu tio, agora estão lá em cima me olhando. Não, filho, não está olhando para você nada, filho. Não está olhando para você, não. Tá? Por que eu quero falar isso? Porque a gente tem aquela ideia. Olha só, nós falamos de... Nem vai voltar para puxar o seu pé, nem a sogra, nada desse negócio vai acontecer. Fique tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Vocês se lembram quando Jesus contou uma parábola? 2 indivíduos, né? Um foi para estar no seio de Abraão, no paraíso, no céu, entre aspas, né? E o outro foi para estar, né, fora da presença de Deus. E eles queriam se comunicar. O que estava lá no lugar de sofrimento falou, ô moço, pode tocar, pega no seu dedinho, toca aqui em mim para me dar um alívio? Não pode. Manda alguém lá na terra. Não, eles têm a palavra de Deus, e tem os profetas, os pregadores, e não precisa disso aí. Então é o seguinte, não tem essa comunicação mais. Essa ideia de em santos, de intercessão e tudo mais, isso é uma superstição, não é bíblico. Tá? Tudo bem até aí? Ok. A terceira coisa que eu queria falar. Gente, quando nós adormecemos, quando nós morremos aqui, o nosso corpo vai para a terra e coloca logo, tá? Não demora não, porque senão vai cheirar mal. O nosso corpo vai. E se ele morreu numa explosão, não se preocupe. As peças depois, na ressurreição, vão ser colocadas de volta. Se foi no naufrágio, também. Seja onde for. Nosso corpo se desfaz. Nosso espírito continua intacto. Você tem Jesus, imediatamente você vai estar com Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo falou o seguinte, gente, a vida dele estava tão difícil, eu preferiria, para mim, né, o morrer é lucro. Não é que o Paulo estava querendo deprimido, queria suicidar, não. E aqui ele estava dizendo, é muito melhor estar com Jesus do que estar aqui nessa luta toda. Tá? Então ele podia fazer, mas ele diz, mas por vocês eu vou ficar, porque o Senhor queria que ele fizesse mais ministério ainda aqui na terra, né?
Ou seja, depois que você fechar os seus olhos aqui na terra, esse corpo já era. O que vai acontecer com o espírito? Imediatamente na presença de Jesus. Outro exemplo, ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus perguntou, não falou, né? O rapaz falou com Jesus. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse céu que nós falamos, esse paraíso que nós falamos, ainda não é o lugar final, certo? Também não tem essa ideia de purgatório. O inferno que você for, se você está sem Cristo e morreu, ele só vai aumentar em proporção. Mas você já está decidido, não tem assim meio termo, né? Ou você vai ficar no paraíso com Jesus imediatamente, seu espírito, ou você vai estar no inferno imediatamente também com seu espírito. Os corpos ficam aqui. Agora, quando Jesus voltar, quando a trombeta, os 4 cantos da terra, vai ser um negócio assim, apoteótico, que nem existe, né? Quando Jesus vai ser aquele alarido, aquele clarão, que Jesus mandar os anjos recolher todo mundo, sabe o que vai acontecer? Os mortos, aí aquele corpo que já era, que nem sabe onde tem mais, nem osso, nem pele, nem nada, o que vai acontecer? Melhor que efeito especial, né? E aí nós vamos ser reunidos, mas esse corpo é glorificado. Não fica velho, não tem doença, vive para sempre, é alegre, é bom demais, e pula muro, e desce, sobe de árvore, o que você imagina, né? Para sempre e sempre. Notaram isso? E também aquele povo que não teve Jesus, seus corpos vão ser ressurretos também, em sequência. Para quê? Para que haja o julgamento final. Ajudou então? Nós demos uma passeada aqui, mas só para mostrar que o crente também morre, o crente também fica doente. Então você não fica aí pensando que porque eu estou com Jesus eu não vou morrer, né? Isso vai acontecer. Agora, quer dizer que a gente não ora para a ressurreição de pessoas? Absolutamente oramos, devemos orar. Não oramos para a cura? Absolutamente devemos orar para a cura. Quem é que resolve? Deus. Mas chega uma hora que ele diz, olha, sua missão está cumprida. Vem para o descanso eterno. Todo mundo quer ouvir esse convite hoje, né? Vocês querem que Jesus te chame para você. Pode vir agora, vem agora. Você quer ir agora? Não? Eu me lembrei do Amarildo que falava assim, né? Se o céu fosse tão bom, por que ninguém quer ir para lá, né? Amém. Ainda bem que o Senhor não vai esperar a sua resposta. Chegar a sua hora, Ele vai chamar o seu número, você vai. E você vai com alegria em o nome de Jesus. 17, versículo 17, pulando para ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia quantos dias? 4 dias. Preste atenção. Estou arredondando. Mais ou menos lá da Galileia para a Judeia são mais ou menos 20 a 25 milhas. 40 quilômetros mais ou menos, né? Se fosse de carro, se fosse de avião, de ônibus, que seja, né? Seria mais rápido. Andando, 4 dias. Quando Jesus chegou lá, finalmente já estava. E por que ele já estava sepultado? Uma questão do clima. O clima da área do Mediterrâneo, né? Muito parecido com o nosso Brasil, ou seja, o calor, né? Muito quente. E como nós fazemos no nosso país, né? No Brasil, o nosso sepultamento é no mesmo dia, não é isso? 24 horas. Os judeus não usam embalsamar, e nós também não usamos, aqui eu saiba, né? No Brasil, embalsamar ninguém, não é isso? Não sei casos extraordinários, talvez para esperar alguma coisa, mas normalmente, sepultado, às vezes, faleceu pela manhã, sepultado à tarde, não é assim? Então, o Lázaro já estava sepultado. Por que 4 dias é importante? Também porque diziam, até 3 dias não tinha uma chance, 4 dias já não podia mais, que agora estava em decomposição. Alguém podia dizer, Jesus ressuscitou uma menina. Mas a menina acabou de morrer. Talvez ela nem tinha morrido, porque eles não tinham técnica, né? Pensaram que a menina teve lá parou de respirar por uns momentos, mas voltou. Tem aquele outro caso o filho da viúva de Naim, lembram-se? Que ela vê um caixão passando, uma procissão, Jesus manda abrir o caixão e manda o rapaz sair. Lembra disso? Que bênção, não foi? O que aconteceu? Alguém podia dizer, ele não tinha sido enterrado ainda, tinha só um dia. Então ele estava só em coma. Então não é o caso. Aqui ele estava 4 dias morto mesmo. 18, já falamos sobre a distância. Da Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham de visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Aleluia! Eu queria tanto poder completar isso aqui, né? Eu acho que não vai ser possível, mas vamos lá. Como Jesus lidou com Maria? Olha só, 2 irmãs, presta atenção. Elas fazem a mesma pergunta a Jesus. Aliás, não, elas fazem a mesma reclamação a Jesus. Veja como é que ele lida com elas. Primeiro,
versículo 20. Como é que ele lida com Marta? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Quem é que era assim, a hyper, que estava sempre pronto para fazer, trabalhar tudo? Era a irmã Marta. Então a irmã Marta, já como era costume, o que ela fez? Ouviu que Jesus estava vindo, ela disse: eu vou chegar logo lá, vou botar tudo, pratos limpos, vamos acertar esse negócio agora. Nada de guardar desaforo para o dia seguinte, né? E ela chega lá, disse Marta a Jesus: Senhor, olha a bronca, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, aí ela dá uma aliviada, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedir. De outras palavras, o Senhor já pisou na bola uma vez, então não pisa na segunda, né? Já viu o Senhor ressuscitar a gente, então agora é hora de o Senhor ressuscitar o meu irmão também. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta não dá por vencida. Ela responde assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Lembra-se do Espírito e o corpo ressurreto, né? Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O que Jesus fez? Como é que Jesus lidou com Marta? Ela reclamou, ele veio e ele pregou para ela. Ele deu alguns passos para Marta sair ganhando nessa conversa com ele? Não. Só falou o seguinte: é isso aí e pronto. Faltou isso? Eu quero entender que alguns de nós somos assim, né? A gente vem cheio de direitos. Jesus tem que botar a gente no nosso lugar. Olha, a palavra é essa. Então você precisa ter fé e seguir. Tá? Temperamento. Deus nos criou dessa maneira, Ele vai cuidar assim. Mas graças a Deus que Deus não só cuida desse jeito, que a gente fala e Ele coloca só os fatos e acabou. A Marta sai dali e vai falar com Maria, né? E Maria, ela vai dizer para Maria. Depois de lhe dizer isso, foi para casa, chamando a parte, Maria disse: o mestre está aqui e está chamando você. Agora vamos ver como é que Jesus vai lidar com Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, os convidados, né, os que ali estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Mas olha só, chegando ao lugar onde Jesus estava vendo, antes de dar bronca em Jesus, o que foi que Maria fez? Prostrou-se aos... Vocês estão com a Bíblia aberta, não estão? Prostrou-se aos seus pés. E é naquela posição de adoração, de devoção, sem apontar o dedo na cara. Esposas, vocês querem ter a gente assim, maridos, na pontinha dos seus dedos? Be nice to us. Você quer ver a gente ruim de serviço? Briga com a gente. Já anotaram isso aí, mulheres? Está aí no vídeo, não é isso? Ouça isso uma vez, duas vezes. Be nice to us. Conversa. Olha só. Coração ali, o contrito ele não despreza, né? E o que acontece? Reação totalmente diferente. Porque a Maria fala assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falou alguma coisa diferente que a Marta falou? Igualzinho. Bronca do mesmo jeito. Mas bronca com mel. Como filha. Como quem diz: Senhor, não estou entendendo, me ajuda a entender isso. Como é que eu trabalho isso aqui? E eu fico impressionado. Sabe o que acontece? Ao ver, 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Esse agitar, de acordo com os entendidos da palavra, ele vai dizer, duas vezes vai acontecer com Jesus nesse texto. O primeiro deles é assim: ele tem como que quase que um murro de dor. Não proferiu palavras, mas foi visível. Agitou-se. E ele pergunta, talvez entre os dentes: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. Aí um versículo menor da Bíblia, né? Jesus chorou. Jesus foi tocado profundamente. Há muita gente que especula, né, os entendidos, os estudiosos, por que Jesus reagiu assim. Porque se ele sabia que
em poucos minutos ele ia ressuscitar o Lázaro, por que essa reação? Eu vou especular, porque não está escrito na Bíblia. Eu creio que Jesus olhou naquela situação, igual você e eu sentimos quando vamos visitar alguém que está muito enfermo, paralisado, queimado, ou está, sabe, num estado muito crítico. Você não sente que às vezes a gente chega ali, dá uma dor na alma da gente? Nós nos sentimos assim. Ai, sabe por quê? É porque Deus não nos criou, não criou você e a mim para nós terminarmos a vida assim. Ele criou para nós vivermos eternamente com Ele, em comunhão com Ele. Então, quando Ele vê o que o pecado fez, o que o pecado faz, eu fico pensando com meus botões. Se nós pudéssemos parar e ver o que o pecado causa em intolerância, em ódio, em falta de perdão, em egoísmo, em violência, aí entra a parte da natureza, depois entra a parte do nosso corpo, das enfermidades, das doenças, da idade. Nós acho que teríamos mais temor a Deus. Acho que Jesus gritou naquela hora: "Oh Pai, que coisa terrível esse pecado tem feito na vida dos seres humanos." Então foi um momento que ele parou para simpatia com Maria, mas ele ia ressuscitar Lázaro daqui a pouco. Então não era tanto pelo choro dela, porque ele sabia que o choro dela ia se transformar em gozo. Mas ele chorava por você e por mim. Ele se agonizou por você e por mim, por ver. Que buraco que essa gente se meteu. E que tragédia que continuam se metendo a cada dia mais. E assim que ele captou isso. Os judeus não entenderam isso, né? Pensaram, então vejam como ele o amava. Ele passou por cima da cabeça, né? Mais uma vez, mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Acho que quando Jesus ouviu essa ignorância, ele ficou outra vez. Porque os judeus aqui representam aqueles que deveriam entender os caminhos do Senhor. Aqueles que conheciam a palavra do Senhor, mas conhecia aqui, não conhecia aqui no coração. Gente, que lástima quando a gente conhece Jesus só aqui, mas não tem a experiência na alma. É uma tragédia. Não sei qual é pior. Talvez se me fosse melhor nem conhecer nada. E é nesse contexto que Jesus, outra vez, profundamente comovido. Lá os estudiosos dizem que essa segunda vez aqui, as palavras, o vocábulo usado, a palavra usada, é a mesma que foi usada no jardim do Getsemane. Lembra-se? Quando Jesus estava dizendo: Pai, se é possível, afasta de mim esse cara. Você lembra-se? Antes dele ser preso e ir para a cruz, ele chorou, ele orou, e estava em agonia. E disse que a sua agonia era tão grande que o seu suor se transformou em sangue. Eu creio que quando ele ouviu aqueles religiosos falando aquela bobagem, aquela ignorância tão grande, sem compreender os caminhos de Deus, sem entender do poder dele, sem entender na presença de quem eles estavam, ele disse: ai, Senhor, não posso crer. Indignação moral. Vamos concluir? Eu peço perdão, pastor Crespo, depois sem passar um pouquinho. Vamos lá. Nós pegamos duas frases, né? E eu creio que a primeira foi: Lázaro, lembra-se como é que é a frase? Digam lá, vocês que se lembram. Lázaro, venha para fora. Vamos lá, todo mundo? Lázaro, venha para fora. Gente, deixa eu fazer umas colocações aqui. Eu creio que Jesus está fazendo aqui, eu não vou nem ler os restantes dos versos, vou só usar essas duas frases. Eu creio que ele está dando para nós aqui algumas dicas muito claras. Ouça, primeira, para você e para mim. Para você que ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus como seu Salvador. Ele está dizendo a você: olha, você é esse indivíduo que está aí, sabe, sepultado, em decomposição, sendo comido vivo pelo pecado. Ele veio a esse mundo para dar vida a você. Você sem mim, você está nesse túmulo aí, amarrado, ruim, decompondo, cheirando mal. Todo mundo vê, ou você não está vendo. Então é um grito a você: Lázaro, fulano, Renato, sai para fora, vem para fora. Chegou a hora. Arrependimento é você abrir mão desse mundo e vir para Jesus. É dizer: realmente eu não dou conta, vem para Ele. E Jesus está convidando você: sai para fora.
Mas talvez seja para alguns de nós que já o conhecemos, mas a gente vive, sabe, conheceu, recebeu pela fé, graças a Deus que é salvação pela graça, mas sua vida não muda nada. Ai, amarrado, egoísmo, cabeça dura, teimosia, vícios, todo atrapalhado aí, e ele está dizendo, chegou a hora, sai desse túmulo. Tirem a pedra, vem para fora. Então você vê que ela trabalha dos dois lados, né? Então é um convite para você. Eu não sei onde você está, você sabe, Deus sabe. Então peça a Ele, esclarece para mim, Senhor. Mas sai dessa. Põe seu nome aí nesse comando de Jesus. Mas o último, que me tocou profundamente, eu quero fazer um apelo a você. Alguns de vocês têm feito um apelo já individualmente, quero abrir esse apelo. Quando ele fala assim, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Presta atenção. Para quem manda um morto de 4 dias sair e levantar e voltar com vida, ele precisava de ajuda de alguém para tirar as faixas, porque a pessoa ficava toda enfaixada, né? Jesus precisava da ajuda daquela gente para fazer isso? Então por que ele deu essa ordem? Ouviu isso que ela falou? Nós precisamos da ajuda da igreja. Sabe o que eu entendi? É o seguinte, moça, você vem para mim, eu lhe dou vida. Agora, quem é que... Tá? Eu vou ressuscitar um montão de Lázaros por aí. Lázaras. Mas eles vão chegar aqui tudo amarrado. Amarrado em problemas, em vícios, em traumas, em atitudes, e you name it. E o negócio cheira muito mal. E vai dar trabalho. E vai levar tempo. E você vai ficar cheio de nojo. Você precisa fazer isso. Então você vai pegar uma faixa de cada vez. Tirou um pouquinho. Senhor, não aguento mais. Esse moço, essa moça, Senhor, eu não sei não, hein? Aí, mas você vai. Fica firme. Irmãos, Jesus não criou a igreja para ser isso aqui. Um aqui, 100 lá. Ele criou a igreja para ser um aqui, 3, 4, 5 ao redor. Porque ele era Jesus, ele botou 12. Mas dentro do 12 ele tinha 3. Você já pegou uma ideia. Eu fico atrás de você para você o seguinte, você precisa fazer parte de um grupo pequeno. Por quê? Porque você continua amarrado no egoísmo, no American Dream. Esse American Dream é uma desgraça, gente. É para você se afastar de Deus mesmo. Você não viu isso? Eu fico assim, abismado. Até os esportes das nossas crianças, quando é que são? No domingo. No domingo. Os aniversários de vocês, quando é que é? No domingo. Fez aniversário na segunda, mas celebra no domingo. Tudo para quê? Fazer o quê? Para não... Gente, você está pegando o que eu quero falar aqui? E recursos, e horários. Eu falei para você, né? Eu falei, sabe que eu estou falando certo? Que no telefone, ele agora nem me espera eu olhar não. Ele já me manda dizer quantas horas que eu gastei no telefone. E eu costumava deixar o telefone ligado lá no YouTube, a mensagem, coisa assim, que vai rodando, né? Aí dormi logo, dormi com eu ouvindo mensagem, acordei ouvindo mensagem. Mas sabe o que eu notei? Ele conta contra mim. Porque hoje de manhã falou que eu gastei 6 horas. Eu vou, what? Que 6 horas é essa? Você está anotando? Outro negócio que escraviza a gente. Não é isso? Então, por aí afora. Mas agora eu já fiquei esperto, agora eu já sei onde é que é, eu já vou lá correndo ver quanto tempo que eu fiquei no social network. Está amarrado em nome de Jesus. Entendeu? E eu uso muito para comunicar com vocês, vocês sabem disso, né? Do Zap lá, que o do Facebook, do mensagem, todo esse negócio, né? Eu vi lá escrito lá, Zap, eu falei, no Brasil é Zap, que chama esse negócio? Não é WhatsApp, não? All right. Zap, ok. Então eu falei certo com o sotaque errado. Volta aqui a história. Ele está dizendo, preciso de vocês. Nós precisamos de que você, primeiro que você diga, eu sou esse Lázaro que precisa de alguém para tirar as faixas. O morto ressuscitado não se enxerga. Não se enxerga. Eu não consigo ver as minhas falhas, só vejo minhas virtudes. Você é igualzinho a mim. Então precisa ter alguém
que não tem nojo de decomposição, que tem amor e paciência para dizer, meu querido amigo, meu irmão em Cristo Jesus, isso não está legal. E aí comece para trabalhar. Mas para isso precisa haver uma entrega. Porque um dia Jesus vai perguntar a você, lá no céu, Deus vai perguntar, o que você fez com o meu filho? Você saiu quando ele te chamou? Respondeu ao convite dele? Segundo, o que você fez com os Lázaros que eu coloquei no seu caminho? Não vai dar jeito de eu ficar dizendo, não. Eu coloquei fulano lá, mas Jesus, mas aquela fulano era ruim demais. Ué, mas esse é o ponto do evangelho. O são não precisa de médico. Eu vim para aqueles que estão perdidos, enfermos. Você captou isso? Preciso de casas abertas. De gente que diga, olha, já fui ressuscitado, mas eu quero que minha casa seja um ponto de um hospital, né? De emergência, um lugar de emergência. Mas firme. Peço a você 3 semanas por mês, sem cancelamento. Outra coisa, preciso de líderes. Tá? Ah, mas eu não sei nada ainda. Aquele cego, né, lá que Jesus curou, perguntaram a ele isso, de Jesus é isso. Ele falou, se ele é profeta, não sei. Se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Se você souber disso, eu era morto, agora estou vivo, você já qualifica para ser um ajudante de desenfaixar Lázaro dessa vida. Ficou claro isso? Preciso de você. Você precisa de ser desamarrado. Você precisa ser liberto dessas amarras satânicas que estão atrapalhando você. Vai dar trabalho. Mas a glória é indescritível. Indescritível. Em nome de Jesus. Fique de pé para receber a oração e a bênção final. Se você tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre essa questão de hospedar, me avise. Mas se você quiser ajudar alguém, me fale também. Eu tenho uma classe 12:30 até 1:15 aqui no Salão Social. Preparação de pessoas que querem servir. Eu vou ajudar você, vou aconselhar você, nós vamos trabalhar com você, apoiar você, mas precisamos. Lares abertos, vidas abertas e pessoas que estejam dispostas a tirar as faixas daqueles que precisam ser libertos em nome de Jesus. Amém? Pai, faça o milagre outra vez em nossas vidas. Faz uma revolução em nós, Senhor Deus. Senhor, que essa palavra, Santo Espírito, vá penetrando fundo, trazendo mudança, arrependimento, respostas, mortos sendo ressuscitados espiritualmente, e gente que te diz, olha, aqui estou eu vou tirar essas faixas dessas pessoas ao meu redor, não importa o custo, nem o trabalho que dá. Faz essa obra em mim, Senhor. Seja com o seu povo. Amados queridos, até que nos encontremos outra vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.